compartilhar um pouquinho. Hoje eu vou entrar praticamente nas duas mensagens. A de domingo passado, retrasado, e a desse. Porque se você prestou atenção, você estava nos dois, no primeiro culto nos dois domingos, uma se encaixa com a outra. O pastor só inverteu o processo. Ele falou sobre perseverar no domingo retrasado e falou sobre sofrimento, laço do passarinheiro, nesse. E nesse, o que ele ministrou? Ele tocou no que a gente passa no meio do processo para se manter perseverando. Há umas 3 semanas, ou foi 4 semanas atrás, eu compartilhei uma mensagem, foi até aqui em casa mesmo, sobre nós continuarmos servindo. Sobre nós perseverarmos e continuarmos servindo. Olha como é que está se encaixando tudo. É verdade. Então, praticamente, uma mensagem encaixa-se com a outra. Mas o que você entendeu dessa mensagem de domingo agora? Onde é que foi que Deus quebrou você? Eu acho que mais falou assim mais sobre do sofrimento, né? Porque às vezes a gente passa por algumas coisas, por algumas provações que a gente fica meio desorientado, acha que Deus não está conosco, acha que a gente está passando por uns problemas sozinho, que Deus não está do nosso lado, mas como ele falou que alguns é melhor sofrer com Deus do que sofrer sem Deus. E eu venho pensando nisso, às vezes eu passo por algumas coisas, algumas noites assim pensando em algumas coisas e eu vejo que Deus está comigo. Mas é porque às vezes também é difícil assim, a gente sempre tá com aquela firmeza mesmo, acreditando que tudo que às vezes as coisas que acontecem, tipo, parece que Deus está do lado. Às vezes fica meio difícil, às vezes a gente fica pensando algumas coisas que acontecem, mas como eu vim refletindo esses dias, eu também, algumas coisas acontecem na minha vida por causa do meu passado, algumas coisas eu fiz de errado. E como eu vejo assim, né, que quando a gente aceita a Deus, Ele transforma a nossa vida, perdoa nossos pecados e nos limpa, nos purifica de toda maldade, iniquidade, esses pecados, mas só que as consequências vêm da vida, né? Tudo que a gente faz na vida tem um preço, seja do bem ou seja do mal, Deus nos recompensa. Tudo tem uma sua recompensa. Uma vez, eu dando um discipulado para uma pessoa, o CAP, isso que eu vou te falar agora deu um pano para manga que teve que envolver a liderança. Que eu falei sobre o seguinte, que você cometeu erros no passado, você aceita Jesus, Ele lhe perdoa o seu passado, Ele perdoa os seus pecados. Mas as consequências do que você fez no passado antes de conhecer Jesus, vêm. Você paga por elas. Isso deu um pano para manga. Foi necessário a lição seguinte. O nosso discipulador está presente para corrigir. Porque a pessoa não aceitou. Mas não tem lógica. Você aceitou Jesus? Sim. Ele perdoa o que você fez. Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Ele joga no mar do esquecimento. Mas tudo o que você faz tem uma consequência. Desobediência tem uma consequência. Não tem jeito, você paga por ela. Deus te perdoa, mas Ele não te livra das consequências dos BOs, não. Um exemplo muito simples. Um cara que for o maior matador de Ferraz de Vasconcelos, ou o maior assaltante. Ele aceita Jesus. Foi liberto. Ele foi perdoado. Esse cara, ele não vai ser livre de ser preso? Ele não tem que pagar pelo que ele fez? Então, o fato de Jesus ter te perdoado do que você fez antes de conhecê-lo não significa que você não vai pagar pelas consequências, não. Infelizmente, você paga. Se não, se fosse assim, quem aceitasse Jesus não podia ser preso ou condenado à morte, como tem países aí mais sérios que, dependendo do que você faz, você é condenado à morte. Estados Unidos, por exemplo, aí não poderia ter tido isso, mas por que tem? Porque toda desobediência tem uma consequência. Verdade, é. Nisso que eu vim pensando, passou por alguns problemas, por algumas coisas, a gente acha que está passando por isso porque Deus está sendo injusto conosco, mas na verdade a gente parar às vezes para pensar também, às vezes a gente também fez algumas coisas de errado porque a gente
não lembra. Mas, como eu falo, às vezes é necessário a gente passar por problemas, por dificuldades na vida, porque isso também nos traz um amadurecimento, nos traz uma experiência de vida e nos traz um conhecimento pra gente crescer na vida. E também quando a gente vê uma pessoa passando por algum problema, por alguma dificuldade, a gente poder contar o nosso testemunho, poder contar também de como a gente Exatamente. viveu durante esse período que a gente também estava passando por uma dificuldade. Mas é que nem a pessoa falou também, as duas mensagens, uma calhou com a outra. A gente tem que perseverar, independente do que a gente esteja, tem que adorar a Deus. Independente se tá fácil, se tá difícil, se é no problema ou se é na felicidade, a gente tem que sempre adorar a Deus. Não é só somente na igreja, não é só somente aos cultos de domingo ou aos cultos de sábado que a gente tem. A gente tem que buscar a Deus e adorar Ele sempre. E sempre ter na mente que Ele está conosco e que se a gente está passando por um problema, por alguma dificuldade, é a permissão dele e Ele está conosco, cuidando da gente, preparando o nosso futuro. Basicamente, poucas vezes Deus falou comigo claramente em mensagens. Uma delas eu vou citar daqui a pouco, que eu vou entrar 2 versículos das 2 mensagens, para concluir as duas. Mas nessa mensagem de domingo eu até gravei ela, só que não deu toda, que a bateria faltou 30 minutos de mensagem. Só que Deus falou comigo no começo, Deus falou no meio, Deus falou no final. Tá bom, Deus, o que mais que o Senhor quer? Deus foi enfático no que ele queria. Só que falou uma coisa que eu fiquei pensando em algumas situações que eu vivi, que é o seguinte: quando você fica com raiva de alguém, ele falou claramente sobre isso, você ouviu, você corre o risco de matar pessoas inocentemente. Senão Que aí ele citou, bacana, né? a questão de Saul, que matou, não lembro a quantidade de sacerdotes agora, que morreram inocentemente por causa da ira dele com Davi, a inveja dele com Davi. E eu fiquei pensando em algumas situações que eu passei na minha vida, porque quantas e quantas vezes eu já fiquei com raiva de pessoas e quase que pessoas inocentemente iam morrer por causa da minha raiva dessa pessoa. Eu vivi uma situação, isso já está praticamente quase resolvido, vamos dizer assim, porque só me falta apenas conversar com as pessoas. Eu no encontro orei a Deus sobre isso, para que pedir perdão, liberar o perdão, só que eu não tive o prazer ainda de encontrar as pessoas. Não tem problema, pode deixar eu tocar. Não tive o prazer ainda de encontrar as pessoas para conversar. Quer dizer, já tive o prazer, mas eu não tive a oportunidade ainda de conversar com elas, para explicar, para conversar, para pedir perdão. Mas eu vivi uma situação, uma menina que eu gostava, eu era doido por ela. Só que ela não queria nada. Não queria nada. E eu, ao invés de eu mesmo chegar nela, conversar com ela e bater um papinho com ela, eu fui inventar de pedir ajuda a um amigo. Sabe aquele famoso esquema? Isso eu posso falar tranquilo que meus pais sabem disso. Só que no meu caso não era bem um esquema, que eu queria mesmo algo sério com ela. Só que se eu tivesse usado a cabeça, eu não tinha falado com esse meu amigo, eu tinha ido direto a ela. Só Deus sabe o problema que deu. Até ameaça de morte me custou. Até ameaça de morte me custou. Sabendo que por alguns momentos eu pensei também em me vingar deles. Em alguns momentos. Então só Deus sabe como é que foi. Graças a Deus foi resolvido. Até o cara que me ameaçou de morte, eu fui encontrar ele anos depois numa loja de doces que tinha ali na Avenida Brasil que pegou fogo. Não sei se você lembra. Fui encontrar ele ali. O cara tava mais gordo, careca e me reconheceu. Onde é que eu conheço esse cara? Porque a fisionomia não tava batendo. Eu não reconhecia a fisionomia dele. Depois, quando Deus me trouxe à mente os olhos do cara, daí eu fui me lembrar da irmã dele, que é um olhar bem parecido. Eu falei, é ele. Cumprimentamos normal, graças a Deus tá tudo bem. Mas é uma situação aí que entra no que o pastor falou. Quando você fica com raiva de alguém, pode pessoas inocentemente. Verdade. Então, literalmente. Tem outras duas coisas, só que eu não anotei. Não anotei quais foram as duas coisas.
Mas Deus ali foi enfático no que ele queria. Foi algo como que Deus chegasse a mim e dissesse: basta, chega, tem que parar por aqui. Põe um ponto final nisso aí e vamos escrever uma outra história. Foi algo assim que eu já estava brigando com Deus há anos o que ele resolveu comigo. Não foi fácil eu fazer a oração no domingo, colocar isso nas mãos de Deus, indo em pleno dia de ceia. Mas Deus ele foi bonito no que ele falou. Mas os versículos que eu ia citar, um deles está no meu xará. No xará capítulo 1. Se você quiser abrir aí, pode abrir. Não é não. Que como vou citar das duas mensagens que encaixou praticamente, eu não sei como é que Deus não inverteu a mensagem. Tiago 1. Tiago 1, versículo 2 e 3. Polícia ligando? Os anúncios aqui da Bíblia. Abriu aí? Ou teu celular ainda não se converteu? Não, é Tiago 1. É Tiago 1, 2. Posso ler? Pode. Meus irmãos, tendo grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma. Ó, tentações no meio aí. Ó. Ele ao mesmo tempo fala da tentação e da perseverança. Por isso que eu falei que Deus poderia ter invertido a mensagem. Colocado primeiro a de domingo agora no anterior e a do anterior nesse. Deus só usou o pastor de uma forma diferente. Mas aí nós temos a prova. Nós temos que passar por sofrimentos para que possa nos produzir a perseverança. Como é que nós vamos perseverar sem ter no que perseverar? Por isso que essa questão de nós perseverarmos e irmos no sofrimento. O outro versículo, você volta para Hebreus. Eu já li ele várias vezes e até no dia que eu falei sobre perseverar, essa questão de perseverar e continuar servindo, eu citei esses versículos, que é o versículo que está me resultando quase 6 anos de ministério. É o Hebreus 10, 36. Hebreus 10, 36. Achou aí? Lê você esse. É o 36, né? 36. 36 até a qual? Só o 36. Porque necessitais da paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você se lembra que eu já citei esse versículo várias vezes. Aí entra um pouquinho sobre nós perseverarmos, termos paciência, para que nós possamos alcançar a vontade de Deus. Até muitas vezes eu fiz um questionamento em cima disso, que até o pastor falou, agora que eu me lembrei. Que muitas vezes a gente questiona: Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu estou buscando a sua presença, eu estou perseverando, mas por que eu não alcanço aquilo que eu tanto desejo? Eu vejo irmãos do meu lado alcançando a vitória. Eu já fiz esse questionamento para Deus uma vez, ele me respondeu na lata. E eu vejo irmãos do meu lado alcançando a vitória e eu continuo na mesma. Eu me segurei para não chorar domingo quando o pastor foi isso. Pô, pastor, aí acabou comigo, né? Mas aí entra na questão de nós, para podermos alcançar aquilo que nós almejamos, é fazer a vontade de Deus. Aí entra no que eu te falei da palavra na Arca do Concerto, onde Deus, em cima desse versículo, falou exatamente comigo: só vou te dar o que eu quero, quando você quer, quando você fizer o que eu quero. Então entra na questão de nós fazermos a vontade de Deus, mas aí nós temos que descobrir qual vontade é essa. Porque para cada um Deus tem um propósito diferente dentro dessa vontade. Então é nós descobrimos qual é a vontade do Senhor Jesus. E tem o Salmo 91:3, que foi o tema de domingo, que não posso deixar de citar, que é o que entra
vamos dizer assim, na metade do caminho. É no que nós temos que perseverar e tomar cuidado para não fugirmos do propósito, que é o 91:3. Porque ele te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É esses laços que nós temos que tomar cuidado, é com essas provas que nós temos que ficar atentos para que nós não venhamos fugir do propósito. Então, o que a gente pega desses dois textos é exatamente tudo que nós falamos aqui. Porque as duas mensagens poderiam ser parte 1 e parte 2. Mas o segredo é perseverar. O segredo é passar pelo sofrimento. Eu ouço uma frase que é o seguinte: a gente não vive no deserto, a gente passa por ele. Não há como nós alcançarmos bênçãos maiores se não passarmos pelo sofrimento, não passarmos pelo deserto. Se não passarmos pelo deserto, como que nós vamos crescer? Então é isso que fica para nós hoje. Que nós possamos perseverar em meio ao sofrimento. Se eu fosse dar o nome para essa mensagem, faria com esse tema. Perseverar em meio ao sofrimento. Nós, no momento, não vamos entender o porquê nós estamos passando por isso. Mas no momento certo, Deus vai nos mostrar o porquê. Estava vendo a reportagem esses dias, hoje no caso. Conhece aquela cantora Elaine de Jesus? Uma cantora gospel? A casa dela foi queimada nos Estados Unidos. Deu uma explosão. Eles estavam viajando. O marido dela estava pregando, não lembro que cidade. E o pastor insistiu que ele ficasse mais um dia. Ele viria embora na segunda, mas acabou indo na terça. Na segunda-feira a casa dele pegou fogo. Olha, se ele tivesse voltado para casa, não estaria mais vivo. Eles infelizmente perderam tudo. Tudo mesmo. Mas Deus os guardou em segurança. Eles no momento não estão entendendo o porquê que Deus fez isso. Deus permitiu isso. Mas eu tenho certeza que no momento certo Deus vai mostrar para eles o porquê que Deus precisou fazer isso. Mas é isso que nós temos que guardar no nosso coração. Perseverar em meio ao sofrimento. Nós perseverarmos, automaticamente nós vamos alcançar a vitória. Vamos orar então?